Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, grande satisfação poder falar com vocês, o seu irmão em Cristo, presbítero Reginaldo Silva. Disse Jesus que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração e eu peço a você também que ao receber esta mensagem, ao assistir ela, possa também compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas, assim como você, possam ser abençoadas e alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abizerita e Gideão, seu filho, estavam malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vemos aqui um lugar improvável. O povo de Israel estava passando por tempo de crise. Qual era a crise? Eles plantavam, eles criavam ovelhas e na hora de degustar, de estar sendo beneficiado pelo seu trabalho, os midianitas, eles vinham aqui com força, como muita gente comparado com gafanhotos. E eles tomavam tudo aquilo que Israel produzia. Então, para que Israel não tivesse mais prejuízo, sabe o que eles faziam? Eles cavavam, faziam casa nas cavernas, para esconder os midianitas. Eles escondiam seus alimentos nas cavernas. Eles faziam suas casas na caverna. Eles estavam na terra que Deus tinha prometido para eles. Uma terra de fertilidade, uma terra de prosperidade. Mas agora este povo estava sofrendo porque não tinha mais a proteção de Deus. Este povo, infelizmente, queridos irmãos, eles foram para o pecado. E Deus se afasta deles e levanta inimigo contra eles. E agora, esse povo estava perecendo. Eles trabalhavam e não poderiam degustar do seu trabalho. Eles criavam ovelhas e vinham agora os midianitas em bando e tomavam tudo. Que tristeza! Gideão, filho de Joás, estava num lagar. Olha o contexto de Gideão. Ele estava num lagar. O que é um lagar? Lagar era um local que era um tanque de pedra, onde eles colocavam uvas e pisavam sobre elas, para poder tirar o suco. Então era numa caverna. Mas por que Gideão estava lá? Porque se tivesse malhando o trigo em lugar aberto, os midianitas vinham e tiravam. Ele estava lá num lagar, num lugar improvável. Imagina a revolta daquele homem. E ele começava a pensar: cadê as maravilhas que meus pais contavam do Deus de Israel, que libertou o povo lá do Egito, que fez grandes maravilhas, que derramou praga no Egito agora? Este povo que Deus escolheu está perecendo. E para piorar a situação, Deus manda um anjo para poder falar com Gideão. Por que Deus faz isso com Gideão? Porque Gideão não se conformava com a realidade que ele estava vivendo. Então, a realidade que Gideão estava vivendo não poderia definir o seu futuro. Ele estava fazendo alguma coisa para poder mudar aquilo. Que isso, eu plantei trigo, os midianitas não vai chegar aqui e tomar, negativo. Eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. E aquilo chamou a atenção de Deus. Deus manda um anjo para poder falar com Gideão. E Deus fala assim: olha, Gideão, o Senhor está contigo, varão valoroso. Mas como está conosco? Ele fala assim: como está conosco? Se olha só a nossa situação. Vamos pensar aqui: cadê as maravilhas que nossos pais contaram do Deus que libertou o povo? Do Deus que fez coisas tremendas ao povo? E nós estamos na miséria. O que vemos aqui, já vou profetizar para você, que a realidade que você está vivendo no tempo presente não pode definir o seu futuro. Acredite nisso. A realidade que você está vivendo no tempo presente não pode definir o seu futuro. Tem atitude. O que Gideão está dizendo assim? Mas como? Eu tenho culpa agora das escolhas erradas que meus pais fizeram?
Então, meu querido, não se conforme com a realidade que você está vivendo. Talvez você está passando por tempo difícil, como a sua família, desemprego, enfermidade, e você está aí encurralado. Mas faça alguma coisa, movimenta-se para que Deus venha agradar de você. E Deus, a palavra do Senhor fala que Gideão, ele oferece um sacrifício para Deus naquele local. Ele vê que é Deus, fala assim, nossa, agora eu vou morrer porque meus olhos viu o Senhor. Deus fala assim, não, você não vai morrer. Tenho levantado você para um propósito. Curtando bem a história aqui, você que é bibista, você que é conhecedor da palavra, e você também que é leigo, mas sendo bem rápido, que Gideão é levantado por Deus no lugar que era improvável. Mas por que é levantado no lugar improvável? Porque não importa o lugar que você está, você precisa fazer algo para poder mudar a sua realidade. Gideão é levantado por Deus, e a primeira coisa que Deus faz, Gideão, você vai consertar a casa do seu pai. Você vai consertar a sua casa. E através desse conserto, meus queridos, Deus levanta Gideão. E através de Gideão, Deus liberta o povo da opressão dos midianitas. Deus traz um tempo de renovo para o povo de Israel, porque Gideão, ele não se conformava com a realidade no tempo presente. Sabe por quê? A realidade no tempo presente não pode definir o seu futuro. Faça alguma coisa, vai orar, vai buscar, vai estudar. Ei, lembra-me de tempos atrás que eu trabalhava com construção civil. E eu falei, vou parar de trabalhar na construção civil, vou estudar, vou investir, vou ser alguém. E na hora do almoço eu pegava minhas apostilas e estava estudando devido ao cansaço. Você que é trabalhador da construção civil, você sabe o que estou dizendo. Às vezes eu dormia. E alguns zombavam de mim, que adianta nada aí. Dormindo com a apostila na mão, com o livro na mão, falava assim, Deus está vendo o meu esforço. Aleluia. Faça alguma coisa, mobilize. Deus está vendo o meu esforço. E hoje, pela graça de Deus, já completou agora em setembro, 13 anos que eu sou funcionário público. Aleluia. Sabe por quê? Há 13 anos atrás, eu não conformei de que a minha realidade do tempo do passado, na verdade para mim era o tempo do presente, não poderia definir o meu futuro hoje. Então eu mobilizei, eu orei, eu busquei a Deus, e eu estudei, e Deus pôde exaltar a minha vida. Assim como Deus pôde fazer na minha vida, eu declaro em nome de Jesus, que Ele pode também mudar o percurso da sua história. E às vezes eu encontro alguns ex-companheiros de trabalho e ficam olhando para mim, mas como? O que você fez para poder estar aqui? A minha resposta é, enquanto você estava lá zombando de mim, conformando com a sua situação daquela época, eu estava mobilizando. Lembra disso? Que eu estava estudando, você zombava, mas Deus me exaltou. Então, querido, termina esta mensagem dizendo para você, não se conforme, não fica acomodado, vai à luta, porque a realidade do tempo presente que você está vivendo não pode definir o seu futuro. Gideão tornou um grande vencedor, porque ele foi para a luta. Ele está no lugar improvável, mas confiava em Deus. E a sua confiança tornou ele um dos maiores líderes da história de Israel. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Que essa mensagem, Deus, venha tocar em corações. Pessoas que talvez estão como Gideão em lugar improvável. Lá no lagar, escondido para que aquilo que ele produzisse não fosse tomado. Mas Deus, Ele viu o esforço de Gideão e mandou um anjo. Levantou Gideão e ele mudou o percurso da sua história. Ele mudou o contexto da história de Israel, tornando-se um dos maiores líderes da sua geração. Pai, peço a Ti que vai de encontro agora a esta vida. Abençoa este homem, abençoa esta mulher. Que não possa se conformar com a realidade do tempo presente. Porque a realidade do tempo presente não pode, de maneira alguma, estar decretando o futuro desta pessoa. Que esse futuro, Deus, venha a ser um futuro de bênção. Venha a ser um futuro de milagre. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.
Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra venha falar no teu coração. Compartilhe ela, inscreva em nosso canal, seja canal de bênção também para as pessoas e creia que a realidade do seu tempo presente não pode definir o seu futuro. Tem um futuro de bênção, tem um futuro de milagres preparado para você. Deus te abençoe.